Dando sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre o lateral esquerdo Marlon, que tem conversas avançadas para se tornar, no caso, o reforço do Cruzeiro, de olho principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. O staff do Marlon negocia a rescisão contratual com a equipe da Turquia, que eu não vou nem tentar falar o nome desse time porque é muito difícil, mas é um time que está na primeira divisão e ele tem contrato por lá bem longo ainda, até dezembro de 2024, que é, no caso, a proposta, a mesma que o Cruzeiro fez para ele renovar esse seu vínculo. No caso, ele assinaria com o Cruzeiro também até dezembro de 2024, mesmo vínculo que ele tem de duração lá no futebol turco. A informação aí, no caso, vinda pelo blog da Raposa e também pelo Thiago Fernandes, o portal Goal, que no caso o Cruzeiro já tinha negociações avançadas com o atleta desde a tarde dessa última terça-feira. Jogador que tem 25 anos de idade e eu quero fazer uma análise aqui do Marlon para vocês. No geral, eu já falo aqui para vocês, aprovo tranquilamente o jogador, já vi alguns lances dele, algumas partidas, muito bom, acho que cairia como uma luva nesse time do Cruzeiro. As únicas ressalvas em relação ao atleta é que ele nunca jogou mais de 2 anos consecutivos por uma mesma equipe, sendo titular. Ele só fez isso no início da carreira pelo Criciúma, que agora eu vou falar aqui um pouco para vocês, e sempre fica mudando bastante de clubes, né? Mas por ser um jogador de 25 anos, até que ok. Mas o único ponto no geral que eu destaco é esse. Por quê? Ele surge no Criciúma lá na temporada de 2015 e fica até 2017 antes de mudar para o Fluminense. Então ele jogou um pouco mais de 1 ano e meio sendo titular absoluto do Criciúma. Foram mais de 68 jogos e 6 assistências. Ele vai para o Fluminense e fica de 2017 a 2019, 20 partidas em 2017, 20 jogos em 2018 e 6 partidas em 2019, até ele mudar para o Boa Vista de Portugal, que foi titular do Boa Vista na primeira divisão de Portugal naquele período. 28 jogos, 2 gols e 2 assistências no ano de 2020, de julho de 2020 a julho de 2020. Julho de 2019 a julho de 2020, né? Uma temporada europeia. Na seguinte, ele vai para o Trabzonspor, da Turquia, onde fica mais 1 ano e foi bem por lá. 38 jogos e 1 assistência. Pelo Boa Vista de Portugal, 28 jogos, 2 gols e 2 passes. E como ele ainda tinha vínculo com o Fluminense, ele foi jogando algumas partidas ainda no Carioca de 2021. 13 partidas, 3 assistências, acabou que não jogou mais no ano, e ano passado apenas 7 jogos, ficou no banco aí em 2022 inteiro, né, no Fluminense, até assinar, no caso, no meio da temporada com a equipe atual, né, da Turquia, em agosto até aqui, 15 partidas e 2 assistências. Não é um lateral que faz muitos gols, ele fez 1 pelo Fluminense e também outros 2 pelo Boa Vista, e foi isso, mas é um lateral bem ofensivo, não tem uma idade avançada, tem 25 anos de idade e pode atuar tanto de lateral esquerdo quanto como meia esquerda, né, muito mais aberto. Então até por conta disso, acho que ele cairia bem nesse esquema de 3 defensores do Cruzeiro, tendo o Marlon com muito mais liberdade pelo lado esquerdo do campo. Eu aprovo a contratação, só faço essa ressalva, né, nunca conseguiu ter uma sequência muito longa para um clube jogando como titular, mas vive uma fase interessante desse metade do ano para cá, né? Além também dessas boas passagens em Portugal, na Turquia e nesse início pela equipe do Criciúma, jogador com um pouco mais, né, do que 50 jogos pelo time do Fluminense. Quero que você deixe aqui então a sua opinião embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês, além também de diversos outros times nacionais, internacionais, tem esse aqui do Real Madrid também para vocês. Eu vou deixar o Instagram aqui na tela e o link também na descrição para você olhar várias peças, né, que tem por lá nesse ano. Você falando que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto na sua compra em qualquer peça, tá? Lembrando que já tem também a camisa do Cruzeiro dessa atual temporada, então para você adquirir, só ir lá no Instagram. O link tá aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, para você ter esses 10% de desconto, só falar aqui que veio pelo canal do Cruzeiro News. Bom, quero falar com vocês também sobre o zagueiro Wellington, que está na mira, né, do Cruzeiro para essa atual temporada. Informação aí vinda do Samuel Venâncio de que o zagueiro que atualmente está lá no Besiktas da Turquia interessa a Raposa, muito por conta também de que ele está nessa reta final de contrato, né? O vínculo dele, de acordo com o Transfer Market, vai até o dia 30 de junho de 2023, ou seja, a partir da virada do ano ele já podia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e faltando um pouco mais de 3 meses, ele já poderia assim então assinar esse vínculo com o Cruzeiro, no caso para chegar no meio do ano. Acho uma ótima opção, no caso o atleta que até o blog da Raposa, junto com o SofaScore, trouxe essa informação sobre a temporada 2020-2021, que foi o melhor ano da sua carreira, tá?
Ele, no caso, foi o segundo melhor zagueiro da competição, o 15º melhor jogador do torneio, além também de 116 passes certos em uma só partida. Isso mostra que o Wellington tem essa qualidade, essa habilidade para sair jogando. Além disso, também essas outras informações, né? Na atual temporada, 9 jogos, 7 como titular, 2 jogos sem sofrer gols, uma média de 3,2 cortes por jogo e 1,9 desarmes por jogo também. No caso, é um atleta aí que tem essa habilidade de sair jogando, até se você reparar os números. É claro que a temporada turca dele até aqui acabou de começar, já tem até aqui 10 jogos, ele jogou ontem, inclusive, pelo Besiktas. No total, desde 2020, pela equipe do Besiktas, já foram 81 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele que surge aqui no Brasil na base do Flamengo, tá? Ele faz ali o sub-20, sub-18 e começa profissionalmente em 2009. Ele fez 33 jogos naquele ano e ficou até 2012, destaque para 2011, onde ele fez 57 jogos pelo Flamengo. Era uma peça ali titular, e isso quando ele estava bem novo, né? Com 21, 22 anos. Hoje o Wellington com 33 está bem mais experiente. Depois dessa passagem pelo Flamengo, foram quase mais de 112 jogos pelo clube. Passou um tempo na Rússia, depois volta para o Brasil, para o Curitiba, onde joga em 2014 e 2015. Fez mais de 41 jogos e 2 gols pelo Curitiba, 2 anos no futebol do Catar. Aí ele vai lá para o Antalyaspor da Turquia, fica 3 temporadas consecutivas sendo titular até chegar no Besiktas em 2020. Então é um atleta que aos poucos foi, no caso, ganhando mais confiança, ainda mais lá no futebol turco, e eu tenho certeza que ele não viria com maus olhos essa possibilidade de retornar ao país. Por quê? Porque ele, no caso, começou a sair do Brasil, né, em 2011, depois aí volta para o Brasil e fica até 2015, onde já estão aí mais de 8 anos, né, fora do país. Então acho que pode ser um fator que ajude o Cruzeiro nessa tratativa. Tem que esperar também para ver em relação à questão de salário. Tenho certeza que o Wellington não chegaria para ter um salário baixo, 250, 200 mil, tenho certeza que não. Então tem que ver toda essa situação, que não seria fácil. Mas um dos fatores que ajuda é que ele já está aí nessa reta final de contrato e já poderia então assinar um pré-contrato. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, o que você acha do jogador. É aquela coisa, não é o melhor nome do mundo, mas pela atual circunstância do Cruzeiro, eu acho que já está ok, viu? Por quê? Porque é um atleta que já chegaria para ser o titular, mais experiente, nessa zaga do Cruzeiro hoje, né? Quem que o Cruzeiro jogaria então? Com, por exemplo, Reinaldo, Lucas Oliveira e Wellington, algo próximo a isso. Então vai depender bastante se vai conseguir nessa contratação ou não, mas pelo que eu analisei, pelo que eu vejo aqui, acho que não seria uma contratação tão difícil, pelo menos se não aparecer vários times interessados e virar um leilão, né, pelo Wellington, zagueiro então de 33 anos de idade, Wellington Souza. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, jogador que é lá do Rio de Janeiro, né, e desde quando ele surgiu na base do Flamengo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca aqui de 38 mil inscritos no YouTube, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Tem um salve aqui também para vocês, que eu já ia esquecendo, que no caso é para 2 pessoas que comentaram no meu último vídeo, tá? Que eu postei ontem aqui no canal. Primeiro é para o Paulo Kaique, ele que é lá de Montes Claros. Valeu demais aí, Paulo. Um abraço para você. E um setor pela ala esquerda, né? A respeito do Luciano Juba, jogador que pertence ao Sport. E assim, já está em reta final de contrato, então facilitaria ainda mais a vida do Cruzeiro, né? Que no caso ele tem contrato com o Sport até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça no meio do ano para uma equipe possivelmente da Série A ou do futebol do exterior. Luciano Juba, que o Cruzeiro já tem conversas avançadas com o Marlon, né? Mas ele eu traria para jogar até mesmo mais avançado. Não precisaria ser um lateral esquerdo. Acho que ele pode ser um ponta esquerda tranquilamente, que é a função que ele tem feito nos últimos 2 anos pelo Sport. No caso, ele surge como lateral esquerdo e tem jogado agora como meia pelo lado esquerdo. Tanto faz, ele jogando como lateral com um esquema de 3 zagueiros, tendo muita liberdade, na minha visão daria certo, e jogando um pouco mais avançado também, acho o Luciano Juba com características parecidas com a do Bruno Rodrigues, tá? Nesse ano tem 13 jogos, 5 gols e 5 assistências, números bem interessantes e até próximos da temporada passada, onde jogou muito mais partidas. Foram 57 jogos com 10 gols e 9 passes. Até aqui ele já tem 10 participações em gols em 13 jogos e ano passado 19 em 57 partidas. Acho um ótimo jogador o Luciano Juba e que tem vários times de olho também na sua contratação. Então até por isso não seria um salário baixo, nem em relação a luvas
tenho certeza que seria um valor bem alto. E quero saber a opinião de vocês aqui, se você concorda comigo, discorda. E sobre as posições também, né, que eu quero falar aqui sobre algumas no vídeo, se você concorda que essas são as que o Cruzeiro precisa. Na minha visão, seria aí mais um zagueiro. Se o Marlon for confirmado um lateral esquerdo, né, eu não descartaria mais um volante, um ponta direita. Acho que seria aí essa base para o Cruzeiro buscar no mercado. Quero saber se você